capítulos 13 a 23 de Isaías apresentam os juízos de Deus sobre as nações. O Senhor mandava juízos ao povo, especialmente ao povo de Deus, ao povo hebreu, as 12 tribos de Israel, o povo escolhido. Por que o Senhor mandava juízos para eles? Porque eles eram o povo da aliança. E a aliança implicava em obediência a Deus. Eles haviam feito um contrato com Deus. Abraão, depois Moisés, fizeram um trato e o povo fez um trato com Deus. Tudo que o Senhor falar, tudo que o Senhor disser, nós faremos, nós obedecemos. Os termos da aliança eram esses: obedeçam e sejam felizes e sejam abençoados. Desobedeçam e vocês vão ter problemas. E esses problemas surgiam como lembranças para o povo para que eles voltassem ao padrão da aliança, para que eles voltassem a obedecer a Deus. Os juízos de Deus vinham por conta do descumprimento da aliança ao povo hebreu. Pela idolatria que eles muitas vezes praticavam, os seus reis praticavam, pela infidelidade. Bem, irmãos, mas e a Assíria e Babilônia, que são os oráculos que apresentam-se aqui em Isaías, nesses capítulos, são contra a Assíria, no capítulo 14, dos versos 24 a 27, e depois dos capítulos 13 a 23, contra Babilônia. Esses povos, irmãos, essas nações, não eram objeto da aliança com Deus. Nenhum deles havia feito aliança com Deus, de obedecer a Deus. Mas por que o Senhor então mandou a eles juízos punitivos? Profetizou aqui. Quando Isaías estava falando essa profecia contra a Babilônia, ele estava falando praticamente 100 anos antes. E mais ainda, porque 100 anos depois foi quando se estabeleceu o reino de Babilônia, ao vencer a Síria e destruir Nínive. Bem, mas por que então que o Senhor manda juízos para nações que não faziam parte da sua aliança? Veja lá, irmãos, quais eram as características do reino assírio. Fui buscar algumas características do reino assírio e fiquei estarrecido, irmãos. Eles eram violentos, eles eram terror, implantavam o terror. Eles praticavam torturas. E entre as torturas que eles praticavam, irmãos, que levavam à morte os seus inimigos, estava o esfolamento de pessoas vivas. Mais ainda, a decapitação, o empalamento. Eles deportavam as pessoas. A política de ocupação assíria era de deportar as pessoas, diluí-las nos outros povos, para evitar, para dificultar qualquer resistência. Mas ainda, eles cobravam altíssimos impostos das nações a que eles invadiam, ocupavam. E as características de Babilônia, irmãos? Quais eram as características de Babilônia? A arrogância, o atrevimento, a soberba, a crueldade. Então esses dois povos, irmãos, eram objetos agora do juízo de Deus. Mas por quê? Eles não tinham a lei de Deus, mas todos os povos, irmãos, têm um padrão moral de comportamento. Todos os povos sabem que não se deve matar as pessoas, que não se deve oprimir as pessoas, que não devemos maltratar os pobres, os humildes, mas que devemos praticar a justiça social. Veja o capítulo 13 de Isaías, o verso 11, falando sobre Babilônia. A segunda parte do verso: farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. A Síria e Babilônia, irmãos, elas violavam normas universais: orgulho, crueldade, injustiça. E agora nós, irmãos, o povo de Deus, como é que nós podemos nos livrar do orgulho?
Ontem já falamos um pouco sobre o orgulho e sobre Satanás. Como eu posso me livrar do orgulho? Primeiro, irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz: não há um justo sequer, não há quem faça justiça. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ainda, irmãos, nós temos uma maior responsabilidade que os outros, porque nós conhecemos a vontade de Deus. Nós conhecemos a verdade. E quando conhecemos a verdade, irmãos, ela deve nos afastar do orgulho. Pelo contrário, ela deve produzir em nós a humildade, a mesma humildade de Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se para nos salvar. Mas ainda, irmãos, nós somos totalmente dependentes da vontade e da vontade divina. Nós não vivemos por nós mesmos, nós somos dependentes de Deus, então não podemos nos orgulhar de qualquer coisa. Nós também não precisamos ter medo, irmãos, porque o Senhor nosso Deus tem poder para nos guiar, não nós. Não um poder inato em nós, um poder de cada um de nós, mas o poder de Deus. Os juízos que aparecem aqui em Isaías, irmãos, são juízos contra as normas morais universais. Orgulho, crueldade, injustiça não podem fazer bem a nenhuma sociedade. Juízos terríveis. Isaías 3,16, nós vemos uma coisa terrível lá, irmãos, que dá Isaías 3,16. Ou melhor, 13,16. Isaías 13,16. As suas crianças serão despedaçadas perante os meus olhos, as suas casas serão saqueadas, as suas mulheres violadas. Terrível, irmãos, e quando a gente vê isso, um juízo de Deus dessa ordem, a gente fala, mas que Deus é esse? Que Deus de amor é esse que faz uma atitude dessa, uma atitude tão terrível dessa de juízo? Quando nós vemos isso, irmãos, nós podemos ver a indignação de Deus com relação ao pecado. A oposição de Deus com relação ao pecado. A total oposição de Deus, o antagonismo de Deus com relação ao pecado. A ponto de, em muitas ocasiões na Bíblia, serem dizimadas populações inteiras de tão entregues ao pecado que elas se tornavam e sem volta. Mas esse mesmo Deus, irmãos, que produz essa justiça e que nós podemos dizer, olha, é um Deus cruel. Ele mandou seu filho Jesus para morrer por nós, o seu filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda que o Senhor esteja produzindo sentenças contra as nações, ainda que isso aconteça, irmãos, o Senhor Deus está dando a oportunidade de salvação. Isaías 25, irmãos, 25, capítulo 9, o verso áureo da nossa lição. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. O Deus que manda juízos punitivos e que profetiza esses juízos punitivos, para que quando eles acontecessem, esse povo falava realmente, o Deus de Israel é o Deus criador do céu e da terra, é o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que domina, e dessa forma se convertessem. Esse mesmo Deus, irmãos, é o Deus da nossa salvação, é o Deus da minha salvação, é o Deus da tua salvação. Vamos continuar estudando a lição desta semana. Amanhã vamos ver sobre a decadência de Babilônia, a profecia de Isaías e a decadência de Babilônia. Vamos então continuar o estudo desta semana.